Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos ensinar a capturar um OVNI. Não é mesmo, Sr. Jack? Isso aí, Mr. PH. É uma informação bem interessante, viu? Faz tempo que eu tô querendo capturar um OVNI e esfregar na cara de uns céticos aí que ficam falando besteira sobre aliens. É isso aí. E nós vamos ficar sabendo como é que a gente faz esse macetinho com os nossos convidados. Então, diretamente do Desperta News, o melhor noticiário matinal de ufologia, nosso amigo Flavinho. Eu vou deixar escancarado aqui o nome que o cara entra na gravação. Diga, Flavinho, seja bem-vindo. Escancarado nada, rapaz. É assim que você me chama nas nossas conversas. Eita, intimidade sendo exposta. Eita. Eu confirmo. Beleza, gente? Beleza, já tá aqui no PDF como capturar, depois já tá disponibilizado ali nos nossos portais, como capturar seu próprio OVNI, o que eles comem, como cuidar deles. Isso aí, nós vamos ficar sabendo disso tudo. E pra ajudar nesse nosso bate-papo, nós temos nosso apoiador, nosso ouvinte, administrador lá do grupo do Acredite Se Quiser, colaborador da UF e dono de loja de brinquedos, Leandro, seja bem-vindo. Valeu, amigos. Obrigado, PH. Fala, UFOJack, Flavião, meu querido amigo. Tarde. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Jesse Mitchells, né, que é um pesquisador independente, documentarista, e da entrevista que ele deu, ele fez com o Harold Malmgren, um conselheiro, né, de vários presidentes americanos aí, que trouxe informações bem pertinentes aí. Então é isso aí. Daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos saber sobre o relatório Malmgren. Armadilha para OVNIs, Cavaleiros de Malta, Forrest Gump, Assassinato de Kennedy, Engenharia Reversa. Acredite se quiser. Antes de ensinarmos a vocês como capturar um OVNI, e lembrando que vocês vão precisar de coisas básicas que vocês acham em qualquer esquina por aí para fazer esse macetinho, nós temos um relato. E é o relato. Eu sempre falo com o Jackson que os casos ufológicos que eu mais gosto são os que envolvem seres. E esse relato da Poliana, lá de Curitiba, do mundo invertido, eu tenho certeza que Curitiba tem essa incidência ufológica porque o Jackson mora lá. Tá, nós vamos descobrir isso depois, fazer uma pesquisa a fundo, mas eu tenho certeza que os avistamentos começaram no dia do nascimento do Jackson. Mas vamos escutar o relato da Poliana e a gente já volta para comentar. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiserpodcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Olá pessoal, tudo bem? Bom, venho por meio deste contar o meu relato. Eu já tinha tido algumas experiências com seres de outros mundos, ou às vezes até mesmo do nosso mundo, porém a gente não tem esse discernimento. E já avistamento, luz e outras coisas, mas nunca algo tão forte e tão próximo quanto aconteceu há 2 anos atrás.
Há 2 anos atrás eu morava num bairro próximo da casa da minha mãe, aqui na cidade de Curitiba, se posso falar tranquilamente. E eu estava dormindo com a minha esposa e eu escutei um barulho muito forte dentro da casa, do apartamento. Eu achei estranho, né, porque eu não tinha nenhum cachorro dentro de casa e justo naquele dia a minha filha também estava na casa da minha mãe. Então eu não tinha motivo nenhum para poder escutar aquele barulho dentro do apartamento. E aí eu levantei, olhei a casa, tudo muito silencioso, mas eu senti um arrepio estranho, uma coisa estranha, assim, sabe? A gente às vezes tem um pressentimento quando algo não tá certo, mas eu não vi nada que pudesse me assustar. Quando eu voltei pro quarto, minha esposa estava dormindo, quando eu voltei pro quarto, eu deitei, nisso que eu deitei, o meu corpo ficou paralisado, ficou travado. E eu estava com os olhos abertos ainda, porque nessa casa, nesse lugar que eu morava, né, nesse apartamento que eu morava, o quarto era claro por conta da claridade da lua mesmo, e não era um blackout escuro nem nada, então era muito claro o quarto. Porém, ele ficou muito mais claro, meu corpo ficou paralisado, ele ficou muito mais claro, e eu não conseguia mexer nenhum músculo do corpo. Então, muitos falaram, você entrou numa paralisia do sono. Não, eu tinha levantado, olhado a casa por conta do barulho que eu escutei dentro da residência, não tinha ninguém, então eu tinha levantado a cama, eu não tava num modo de sono nem nada, né? E aí eu peguei e conseguia mexer só a bolinha do olho, assim, sabe? Olhar para meu rosto ficou travado, meu pescoço ficou travado e eu conseguia só mexer a bolinha do olho. Quando eu olhei no pé da minha cama para baixo, claro, eu comecei a fazer minha oração, né? Porque eu fiquei assustada com aquela situação. Quando eu olhei pro pé da minha cama pra baixo, assim, nos meus pés, tinha um ser com uma estatura mais ou menos de 1 metro, 1,20 m no máximo. Esverdeadinho, assim, mas era um esverdeadinho, não um verdinho grama, um esverdeadinho, assim, mais musgo, sabe? A tonalidade. Tipo, entre um verde e um acinzentado, mas ele era mais pro verde. Com os olhos bem pretos, assim, grandões. Exatamente como a gente vê, assim, às vezes em alguns animes. E na mãozinha eram 3 dedinhos. E ele conversou comigo por telepatia. Então eu não conseguia mover o músculo da boca, mas no meu pensamento eu tava orando, porque eu tava assustada. Porque no meu pensamento eu estava falando, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele respondeu por telepatia. Mas assim, muito estranho, não sei explicar como foi, né? Mas ele respondeu assim, tá tudo bem, não precisa ter medo. E aí eu falava, mas eu tô com muito medo, mas no meu pensamento. E ele dizia, não, tá tudo bem, não precisa ter medo. E aí nesse dia eu dormi com uma dor na perna muito grande, devido a um acidente que eu tive, né? Então eu fiquei com algumas sequelas. E era uma dor muito grande, assim, tanto que eu sempre tava muito frustrada com isso, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito ativa. Devido à decorrência desse acidente, eu tava muito parada. E aquilo, como se diz, aquilo me machucava por dentro, né? Me matava aos poucos. E depois que o quarto voltou ao normal, que ele sumiu, e foi cerca, assim, de uns 2 a 3 minutinhos, mais ou menos, que ele sumiu, a minha perna tava boa. Então, assim, esse foi o contato que eu tive, que eu vi nitidamente um ser. E aí, um outro relato que eu tenho, que esse foi muito, muito foda, aconteceu quando eu morava em um outro país. Então, assim, eu acredito que eles tenham algumas pessoas, eu acredito que eles selecionem para se mostrar alguma coisa assim. Porque como eu já tive 3 contatos, assim, um direto, que foi esse que eu contei, e os outros 2 não tão direto, por que comigo? Por que comigo? Por que não com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha irmã, com meu pai? Por quê? Então eu fico com essa dúvida, sabe? E aí eu estava nessa casa que eu morava, era uma casa bem grande, nesse local eu tive 2 contatos com eles. Esse que eu vou relatar agora foi no meu quarto, eu tava deitada, não estava dormindo ainda, eu dormia com a minha filha na mesma cama e tinha uma porta de vidro enorme, ou seja, a janela do meu quarto era, na verdade, uma porta de correr que abria e dava de fundo para um matagal, porque era um condomínio novo, então não tinha outros moradores para baixo da minha casa. E aí eu deixei minha cortina aberta, eu tava olhando o céu estrelado, porque lá é bem menos poluição, e sempre eu gostei muito disso. E aí tava olhando o céu estrelado. Quando eu me dei conta,
o meu corpo paralisou de novo. Então, assim, como eu dormia com a mão, eu sempre protegia minha filha, eu sentia minha filha ali comigo, mas o meu corpo tava paralisado, mas eu não conseguia mexer. E eu só começava a pedir a Deus proteção, porque aquilo comigo. E eu não estava em uma espécie de paralisia do sono, eu não estava dormindo. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E nisso baixou uma... Poxa, eu não sei se eu posso chamar desse nome, mas baixou uma espécie de nave bem na janela do meu quarto com uma luz muito forte. A luz era tão forte que praticamente me cegava. Só que eu vi seres muito altos saindo disso, né, desse, como se diz, esse transporte deles. Eu vi 2, 3, não me recordo, eu acho que era 2, mas eles eram altos, esguios, assim, compridos, grandes. Não era que nem o do quarto, que era petitico. Aí eu vi eles assim, e aí eu não lembro mais de nada. Eu só me lembro no outro dia que eu acordei, normal, como se nada tivesse acontecido. E eu não tava dormindo, foi bem recente quando eu deitei, e eu não lembro mais de nada. Mas eu lembro disso, lembro dessa nave, né, desse transporte com a luz muito forte dentro do meu quarto, que deu aquele clarão gigante que eu mal enxergava, e consegui ver eles através dessa sombra, né, dessa sombra do formato deles mesmo ali, mas não teve comunicação, não teve telepatia, não teve nada, só realmente isso mesmo, sabe? Então foi muito, muito estranho. Senhor Ufudjack, antes de entrarmos no relato da Poliana propriamente dito ali, falar do relato dela, pô, cara, Curitiba, por que tem tanta coisa acontecendo ali em Curitiba, tanto relato, não só de ufológico, sobrenatural também tem muita coisa. Eu apelidei Curitiba ali de mundo invertido, não é à toa. Você tem alguma hipótese, Jackson? Além do fato de você morar aí? É justamente pelo fato de eu morar aqui, PH. Só que os fatos, os casos começaram a acontecer um pouquinho antes. Tipo assim, uns 9 meses antes. Que coincidência, hein? Coincidência? Eu acho que não. Cara, mas falando sério, Curitiba tem muito avistamento. Muito. E são muitos casos, assim, grandes, com muita gente vendo, muitas testemunhas. Então, a gente já falou aqui de vários casos de Curitiba, mas de repente nós vamos voltar num episódio específico ali pra falar da casuística da região. Mas vamos lá, pro relato da Poliana. É uma mistura de abdução de dormitório com outros avistamentos. Nesse primeiro relato dela aí, que ela tava no quarto dela, e ver esse ser pequenininho, verdinho, no pé da cama dela, não é uma coisa tão diferente assim, tão incomum, né, Jackson? Não, e tem casos assim na cidade aos montes, assim. Eu sei de vários casos semelhantes. E eu diria que ela é uma pessoa com abdução seriada, né? Aquela pessoa que tem abdução desde a infância. Geralmente, quando eu encontro pessoas assim, algumas delas querem explorar as lembranças, né? Fazer hipnose regressiva, buscar as informações, né? Entender o que ela passou. Outras não querem, né? Outras querem deixar por isso mesmo e preferem não saber. Se vocês me perguntassem, você acha que eu devo fazer a hipnose, relembrar e tudo, explorar essas lembranças? Eu diria que a princípio não. Até porque relembrar uma experiência de abdução pode tirar a pessoa do eixo. Às vezes saber que tem experiência não atrapalha a vida dela, né? Mas aí quando você lembra como foi a experiência, isso pode ser traumático, aterrorizante, a pessoa pode não estar preparada para uma situação dessa. Então eu recomendo que ela só vá para hipnose, por exemplo, qualquer pessoa, tá? Não tô falando exatamente da Poliana. Qualquer pessoa que tem essas experiências que resolva ir para hipnose, só quando ela tiver certeza que é isso que ela quer e sabendo que o que ela vai relembrar pode ser doloroso, pode ser algo que abale a vida dela, assim, a nível pessoal. Psicológico, mesmo, né? Eu entendo isso que você tá falando, porque muitas pessoas entram em contato comigo, que passaram por alguma coisa assim também, e me perguntam, você acha que eu devo fazer regressão, tentar descobrir o que aconteceu? Aí eu falo com a pessoa, você tá preparado pra descobrir o que realmente aconteceu? Você vai querer saber? Eu vou te ser bem sincero, se fosse comigo, apesar de eu ficar muito curioso pra saber, eu não sei se eu gostaria de saber, porque é exatamente isso que você falou, Jackson. De repente você fica sabendo, e é uma coisa que vai mexer tanto com a sua cabeça que você não vai ter mais tranquilidade. Então, como dizem por aí, né? Às vezes a ignorância é uma bênção. Porque se eles escondem isso de você, da gente, das pessoas abduzidas, deve ter um motivo. Cara, no caso dela, tem uma coisa que ela pode fazer, né? Que, primeiramente, né, como o Jackson falou, essa serialização aí de casos, né? Que é
É muito comum, né? A pessoa tá doente, às vezes, e recebe uma ajuda. No caso dela, parece que seria um jeito bem simples de verificar se aconteceu alguma coisa física mesmo. Ela provavelmente tem uns exames antes do acontecido, né? Como ela disse, ela sofreu um acidente. E depois, se ela refizesse os exames, seria um tipo de evidência, assim, bem forte, né? Um caso a se estudar bem interessante também, né? Ah, cara, você puxou isso agora, Flávio. Oh, desculpa, Flavinho, você puxou isso agora. E, cara, Poliana, você provavelmente vai estar escutando a gente. Eu quero te fazer um convite. Se você quiser, me chama ali no WhatsApp, entre em contato comigo e me manda seus exames do antes e os exames que você fez depois. Eu gostaria de encaminhar eles pro Dr. Arthur Gatti. E se for alguma coisa assim realmente relevante e ele descobriu alguma coisa anormal ali, eu gostaria de te convidar para você voltar aqui e contar a sua história com mais detalhes pra gente junto com o Dr. Arthur Gatti. Fechou? Tem duas coisas que eu queria comentar ainda. Na verdade, não é um comentário, é mais um questionamento para Poliana, para ela verificar se ela tem algum tipo de cicatriz entre o joelho e o tornozelo, que ela não saiba exatamente a origem daquela cicatriz. Essa é a primeira. E a segunda, qual é os bairros onde isso aconteceu na cidade de Curitiba? Só para eu ter uma noção, assim, em termos de mapeamento, né? Tem umas áreas aqui na cidade que tem incidências maiores e tudo. Então, só para eu visualizar mais ou menos em termos de mapa. Ô, Jacques, você falou isso aí que tem áreas de maior incidência. Você sabe falar de cabeça quais são as áreas de maior incidência em Curitiba? Região Norte, bairro do Bacaxiri, Tingui, os bairros mais altos de Curitiba tem uma incidência muito grande, inclusive de filmagens. Na região leste de Curitiba também tem uma outra área de incidência ali, que tem bastante observações e avistamentos. Essas são as duas áreas principais. E na região central de Curitiba, por incrível que pareça, tem muito caso ali. Tem caso de abdução ali, inclusive. Caso de filmagens, avistamentos. Então é uma área de muita incidência também. O que eu acho interessante no caso dela, ela citou que ela teve a paralisia, mas ela acha que a paralisia do sono é algo que a gente passa dormindo. E não é exatamente isso que acontece, né? Eu tive paralisia do sono a vida inteira, eu sempre estive lúcido e acordado. Esses dias eu estava pensando justamente sobre isso. O que eu acho que acontece nesses casos, sabe? A gente vê muito falar que esses seres, eles interagem ou manipulam o tempo. Então eu creio que muitas vezes quando eles se aproximam da pessoa, a pessoa não consegue se mexer porque eles estão em outro estado de tempo, sabe? Interagindo com a pessoa. Então eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Mas não quer dizer que ela estava dormindo nem nada do tipo. Provavelmente foi uma paralisia do sono, mas causada por causa desse evento aí. Ô, Leandro, sabe o que eu penso quando a pessoa fala que ficou paralisada e não conseguiu mexer nada, só o olho? Eu relaciono muito com tipo um taser. Quando a polícia tá atrás de uma pessoa, tá na perseguição, ela dá um tiro de taser, não mata a pessoa, mas incapacita ela, cai na hora, ela não consegue mais mexer o corpo nem nada. Ela perde o controle do corpo. Então, eles meio que desabilitam o seu corpo ali pra poder fazer o que você quiser, pra você não reagir fisicamente, sacou? A gente já falou aqui no nosso episódio de tiro, porrada e aliens, que eu tenho certeza que qualquer um que sair na mão com o Grey, deita o Grey na porrada. Então, pra mim é pra evitar isso. Pode ser, mas por que eu levantei essa questão? É porque quando a gente está durante uma paralisia do sono, muita gente que tem vai se identificar com isso. A sensação que a gente tem é que a gente está dentro de uma bolha de vácuo. E dentro desse vácuo você não escuta direito, sabe? Você não... Outros tipos de alteração sensorial. Então eu acho que vai além de só chegar lá com a varinha deles lá e paralisar a pessoa, sabe? É algo que a gente ainda não entende direito. Cara, eu tenho também, eu tive bastante na vida toda também, cara, e é exatamente o que você falou, e pelo menos a que eu tive de experiência, né? Os sons que aparecem, parece que eles vêm tudo meio distorcido, meio zoado, às vezes ficam repetindo as coisas que você enxerga, você sabe que não tá acordado, né? É um pouco diferente ali do que ela falou. Sabe que não tá dormindo, né? É isso, você sabe que não tá dormindo, né? Eu achei um pouco diferente do que ela falou ali. Eu não senti que é tão parecido com a minha paralisia, sabe? Eu achei que foi um outro tipo, na verdade. E aqui, o interessante também é que eles se comunicaram com ela via telepatia, né? Falaram pra ela não sentir medo, não se preocupe. É meio complicado, né? Porque você tá ali, os bichos que você nunca viu, você considera uma coisa assim completamente anômala, claro que você vai ficar apavorado, e ele tá ali invadindo o seu quarto, te paralisando, mas fala assim, não fique com medo não, que vai dar bom. Como? Eita. Como que você tem essa certeza? Cara, sabe o que eu fiquei pensando? Se ela é religiosa de alguma maneira, se ela pediu por algum milagre assim também, sabe? Pra explicar esse tipo de frase até, né, cara? Porque não faz sentido nenhum o cara te incomodar ali e achar que a gente vai confiar nele de primeira, né? Aqui, mas se a gente for parar pra analisar o caso dela mesmo, eles não estavam mentindo, porque eles curaram a perna dela. Pode ter sido um efeito colateral de alguma coisa que eles fizeram, eles não pegaram ela com a intenção de curar a perna dela, mas acabou curando.
Então, querendo ou não, acabou ficando tudo bem. Nesse caso, né? Porque nem sempre dá bom. E pra gente encerrar aqui o relato dela e partir pro nosso episódio, só uma coisinha interessante que ela puxou ali no final. Por que ela? O que ela tem de especial pra eles? O que ela tem que, sei lá, eu graças a Deus não tenho? Que você saiba. Pô. A gente já conversou sobre isso com o Arthur Gatti num dos nossos episódios, que provavelmente é foda. É muita presunção da minha parte eu falar aqui provavelmente. Mas pode ser, quem sabe, que eles estejam atrás de algum traço de alguma coisa no DNA dela que só ela tem, sacou? Algum gene adormecido, alguma coisa, saca? Alguma coisa nesse sentido. Não teve um estudo que foi feito e tem um tipo sanguíneo que é mais visado por eles? Hein, Jackson? Você que... Sangue tipo O. Aí, ó. Será que ela usa sangue tipo O também? Não Pois sei. São vários detalhezinhos, assim, né? Que seria interessante checar com ela, né? Só pra título de conhecimento, né? Sim. Poliana, convite tá feito, entre em contato com a gente, vamos conversar aí, vamos ver se a gente consegue mais informações desse caso seu. E mais uma coisa, já aproveito aqui para deixar um recado para todo mundo que o relato dela já tem bastante tempo que ela mandou e tem muita gente que já mandou relato pra gente há um bom tempo, então aguardem que os relatos de vocês vão aparecer aqui em episódios especiais de relato. Inclusive, já vou dar um spoiler para vocês que na semana que vem nós vamos ter um episódio especial de relatos de lobisomem, beleza? Então, bora pro nosso episódio para ensinar vocês a pegar um OVNI. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Vamos lá, o relatório de investigação Harold Malmgreen e o manuseio de material WAP. Esse camarada, eu fiquei conhecendo ele por você e pelo Leandro, que vocês me chamaram e falaram, PH, olha o que esse cara tá falando. Eu não conhecia a história dele. E quando a gente falou no início, a gente fez uma brincadeira ali que, como é que faz pra capturar um OVNI? Eu acho que eles conseguiram, involuntariamente, mas conseguiram. Mas vamos lá, Flávio, você e o Leandro, explica pra gente aí, quem é o Harold Malmgreen? Que relatório que é esse, dessa história que ela contou? E o que foi isso que eles conseguiram e o que foi feito? Tudo de uma vez, assim? Brincadeira. Pode ir por partes, meu amigo. Vai devagar. Vamos lá, devagarzinho. Então, o Harold Malmgreen foi um senhor que foi conselheiro de vários presidentes americanos, de 4 presidentes americanos, né? O Johnson, Nixon e Ford, e teve envolvido em vários momentos históricos, assim, né, durante toda a sua carreira, né? E, inclusive, ele teve envolvido na Guerra Fria, no impedimento de lançamento de armas nucleares, ele participou de vários tratados com outros países, tratados comerciais, então um cara que foi realmente muito presente ali em todos os lados da política americana, e dá uma carteirada firme assim no que ele fala. Alguns meses atrás ele começou a soltar uns tweets meio polêmicos já, né, falando que alguns presidentes sabiam do segredo Alien e tal, ele foi aquecendo, e o Jesse Mitchell lá, do American Alchemist, né, o podcast, entrevistou ele, e depois dessa entrevista ele logo depois faleceu, né? E a entrevista saiu agora, em abril. Ele faleceu em fevereiro, em 13 de fevereiro, e a entrevista dele saiu agora. E recheada de fragmentos da história americana ali, pontuado com algumas coisas que a gente já conhece de outros denunciantes também. E eu, Flávio, vou te atrapalhar rapidinho, te interromper rapidinho, porque, cara, isso pra mim é muito interessante, chama minha atenção. Ele nasceu em 3 de julho de 35. Isso. E ele faleceu agora em fevereiro, dia 13 desse ano. Eu nunca tinha ouvido falar dele, eu nunca tinha ouvido uma declaração dele, nada. E de repente aparece isso tudo dele, essa entrevista gigante dele falando tanto de coisa, esse relatório sobre isso que eles fizeram lá, nesse caso específico que a gente vai citar. E logo depois ele morreu. Será que ele já começou a revelar isso sabendo que ele tinha pouco tempo? Ó, a minha impressão é a que sim. E até, se você for pesquisar, for escutar o que outros podcasts gringos aí têm falado sobre ele, teve até uma conversa que o Jeremy Corbell, conversando com um desses podcasters, o cara falou pra ele assim, pro Corbell, faz tempo que não tem um militar das antigas que vem a público pra falar, né, esse pessoal que dá essas confissões de leito de morte, né. Aí o Jeremy Corbell falou pra ele, eu acho que você vai ter um em breve, e logo depois saiu a entrevista. Então, dá muita impressão, né, eu achei que pareceu mesmo isso mesmo, que ele tava já com a saúde bem debilitada e resolveu abrir o que ele sabia ali.
Ô Flávio, é importante a gente falar também, ele era titular de habilitação de segurança Q. O que significa isso? É que ele tinha acesso a programas de armas nucleares e defesas antimísseis. Então ele era reportado sobre isso, diretamente. Então por que a gente também nunca ouviu falar dele, né? A gente, só agora que ele está falando sobre isso. Ele diz que ele nunca teve diretamente envolvido nisso, mas que algumas coisas meio que respingaram nele e ele era reportado sobre isso. Inclusive ele era reportado de gente de patente da CIA que acabava trazendo esses relatórios e esses casos diretamente para ele também. O próprio criador da CIA, né, foi um dos caras que começou a entregar para eles ali segredos fora do âmbito militar, né? Ele chamou o cara para uma conversa particular totalmente e falou para ele sobre várias coisas que os Estados Unidos vem tratando peitos de OVNIs, né? Desde captura até de seres, né? Não, fechou. A gente já sabe quem que foi o Harold Malmgren, mas eu quero saber desse caso específico que a gente tá falando desde o início, eu já tô curioso. Tem um episódio aqui que o Leandro me mandou pra mim vários trechos de entrevista dele, ele fez uma pauta, inclusive, que a gente tá usando de base pra essa gravação, e no início ali, na introdução, ele cita que essa história começou num episódio Eu manuseei diretamente o material de um OVNI recuperado, que ele cita que num teste nuclear que eles fizeram, eles conseguiram involuntariamente abater um OVNI, eles tiveram acesso a esse OVNI. Me explica isso, Flávio, desde o início. O que foi esse teste? Pra que era esse teste? E isso foi um efeito colateral? Ou eles fizeram alguma coisa pensada pra tentar abater um OVNI? Tá, cara, agora a gente vai entrar numa parte da história dele que a gente acha bem parecido com o Forrest Gump, que ele vai, ele tá em todo lugar. E realmente, aparentemente, foi assim mesmo, né? Mas, enquanto ele era um conselheiro do Kennedy, algum relatório chegou pra ele sobre esse experimento, né, que tava tendo contra medidas antinucleares, antimísseis, né? E é o projeto chamado de Fishbowl, que é dentro de uma operação chamada Dominic, né? Então, dentro desse projeto, chegou lá e falou pra um relatório falando pra eles que tinha acontecido alguma coisa nesse projeto enquanto eles atingiram um míssil teste, né? E ele foi pra Los Alamos ver esse suposto acontecimento. Chegando lá, ele vê que, né, nas filmagens ali, agora me fugiu se era nas filmagens ou nas fotos. Foi diretamente nas filmagens mesmo. Foi filme, então, né? Foi filme. Ele chegou a ver o filme, né? É que foi assim, Flávio. Ele recebeu diretamente do Richard Bissell, que na época ele era subdiretor de planos da CIA. Então ele recebeu direto do alto escalão, tanto esse memorando aí, como a informação de que algo teria sido recuperado pela Marinha dos Estados Unidos. O Jackson vai conhecer muito isso aí. Ô Jackson, aqueles testes nucleares que eram feitos em alta altitude na atmosfera nos anos 60, tem vários vídeos aí de explosões no céu, né? E uma dessas explosões, eu não sei se você lembra, mas saiu uma explosão que tinha meio que uma censura no vídeo. Uma parte do vídeo aparecia um triângulo que ninguém sabe o que é. Mostrava a explosão e um triângulo lá, como se fosse uma censura no vídeo, mas a gente só sabe que isso é uma censura hoje porque foi falado. Na época achavam que era até um objeto que estava ali, alguma coisa do tipo, mas não, é um vídeo censurado. Só que esse vídeo ele foi liberado em duas partes. Um com censura e outro sem censura. E durante esse teste, eles teriam conseguido abater um objeto que foi atraído por conta dessa explosão mesmo nuclear. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles estavam fazendo testes já ali, esses testes anteriores atraíram esse OVNI pra lá, e quando eles fizeram um novo teste, esse OVNI que tinha sido atraído pelos anteriores foi atingido, é isso? É um pouquinho diferente, cara. O que ele fala na verdade é que testes anteriores já era comum observar um ou outro objeto não identificado, mas que eles não sabiam o que eram, mas que normalmente esses objetos estavam presentes nos testes. É isso mesmo, ele era tão comum, né, Jim, que eles até deram um nome, né, eles chamam de tag-along, né, é tipo um tá juntinho ali, né, tá juntinho. E esses testes que eles estão fazendo são testes totalmente programados, né, eles falaram assim, ó, vou soltar um míssil de X para Y, entre o X e o Y eu vou soltar esse raio, uma explosão nuclear que é direcionada para esse ângulo que eles saberiam onde ia passar o míssil. E por acaso, entre aspas, por acaso, já a gente fala mais disso, um OVNI estava seguindo e eles abateram os dois, o míssil e o OVNI. Foi um sucesso duplo ali, né? Aqui, mas peraí, antes de vocês dois continuarem, a pergunta que não quer calar, e sei que todo mundo tá fazendo a mesma pergunta escutando vocês falarem. Existe esse vídeo? A gente pode assistir esse vídeo? Existe o vídeo.
Eita, nós! Então eu vou deixar esse vídeo pra vocês no Instagram, do Acredite Se Quiser, pra vocês darem uma conferida, hein? Vamos lá, continua que o negócio tá ficando interessante. Mas veja lá, é importante vocês, assim, ó, é um vídeo de teste nuclear dos anos 60, com aquela qualidade máxima da época. Filmado com a TechPix. Dá pra ver muito bem a explosão, muito bem, só que tá de longe. Mas é o único vídeo que a gente consegue observar que após a explosão tem alguma coisa caindo da explosão nuclear, sabe? Então é meio que único. E tem duas filmagens de câmeras diferentes. Em uma delas, que a explosão está mais próxima, esse vídeo está censurado. E até hoje eles não sabem por que não foi liberado um e o outro foi liberado. É que o outro dá pra ver, mas assim, dá pra ver bem pequeno, sabe? Que alguma coisa caiu dali. Antes de vocês entrarem pra explicar direitinho como é que foi isso, eu não sei se vocês vão lembrar aqui, mas eu vou jogar isso aqui pra gente tirar de uma vez essa possibilidade. Vocês lembram um bom tempo atrás que teve um lançamento de um... Eu não sei, era um foguete levando alguma coisa pra estação espacial que a NASA estava fazendo. E depois que foi feito o lançamento, eles foram ver os vídeos do lançamento, viram que tinha um sapo no meio, caindo do céu lá junto do foguete. Vocês lembram desse vídeo? Uhum. Eu lembro. Não poderia, nesse caso, ser alguma coisa que estava ali junto com essa bomba nuclear que foi lançada e se soltou ali? Ou mesmo um pedaço, um destroço da bomba? Eles falam sobre isso também, né, Flávio? Então, se eu não estou enganado, eles alegam que não deveria ter um pedaço daquele tamanho depois de uma explosão daquela magnitude, né? O que acontece? Nada que está próximo da explosão ali consegue suportar, então é desintegrado. E também eles concluíram que partes do lançamento estavam a X quilômetros de distância do local, então não era nada nosso. E depois de tudo isso, dele ver o vídeo, ele teve acesso ao material do OVNI caído, né? O pedaço do material do OVNI. Ô Flávio, chegamos na parte que eu tava esperando. Ele vai lá ver o que foi pego nessa explosão. Aonde que foi isso? Quando a data que foi isso? E chegou lá, o que ele viu? O que ele pôde constatar lá? E como que ele sabia que era um pedaço de um OVNI? Foi falado explicitamente pra ele, nós abatemos alguma coisa voando aqui que a gente não sabe o que é e um pedaço dele é isso aqui. É isso? Na verdade, o pessoal falou pra ele que era um pedaço do que tinha caído. Ele pediu pra ver o negócio, falam pra ele assim, você não tem todas as credenciais. As credenciais necessárias. Ele deu um jeitinho dele lá, e depois de alguns dias ele conseguiu ver o material e conseguiu manusear em mãos mesmo, né, tocar, e a data foi em 62, foi logo depois da explosão, né? A explosão foi em 26 de outubro de 62. A data que ele foi pra lá foi logo depois, algumas semanas depois, né? Foi algumas semanas depois, porque ele queria saber mais a respeito, porque ele sabia que algo tinha sido abatido e ele queria saber mais, queria mais transparência. Inclusive ele acha estranho que na época, com a patente dele, ele ainda teve um pouco de dificuldade de conseguir esse acesso. Qual foi a data mesmo? 26 de outubro de 62. Foi no meio da crise de mísseis de Cuba, né? Cara, será que eles já estavam por aqui observando o que a gente ia fazer? Nossos próximos passos? O interesse que esses OVNIs têm sobre o material bélico é conhecido já, né, cara? E ainda mais em época de confronto, assim, né? Então, eu acho que sim, né, meu? Eles ficam esperando ali. É na guerra que o homem mostra do que é capaz, né? Sem falar que a gente está citando um dos testes. Mas aquela época e aquela região era famosa justamente por ter vários testes secretos que a gente ficou sabendo depois, né? É que o medo deles era chegar um míssil lá nos Estados Unidos, né? E então eles estavam testando o máximo de coisas possíveis, os máximos de teoria para conseguir abater um míssil antes de chegar em lugares populados, né? Nessa época a Guerra Fria tava comendo solta, né, velho? A ameaça nuclear era uma parada muito presente. Ô Flavinho, para de enrolar e me conta. Ele chegou lá, ele viu o quê? O que ele conta? Ele pegou, o negócio mexeu na mão dele, como é que era o material? Ele sentiu alguma coisa? Vou lá, é isso que eu quero saber. Por acaso ele deu todos os detalhes, hein? Então, Delícia, vamos lá. Ele deu, interessante de falar também que ele não deu esses detalhes sobre o material todo na entrevista, né? Algumas coisas ele falou até do hospital, depois da entrevista, e uma delas foi isso aí. Entregaram pra ele em mãos um objeto, né, metálico, aparentemente. Ele botou, segurou na mão, falou que era pesado, falou que a cor era uma cor, ele faz até uma brincadeira, é a cor do espaço. Aí o Jesse perguntou pra ele, mas o que tem a cor? É a cor do objeto no espaço? Como assim? O que bate nele de luz é o que ele vai ter de cor. Ele fala assim, é algo que você encontra no espaço. É a cor de algo que você encontra no espaço.
Poético, né? Bem poético. Ele foi bem poético, ele deu os mestre dos magos ali, que eu não entendi essa... Que cor que era? É cor daquilo que tem no espaço, meu amigo. Desculpa, mas... A cor que caiu do céu. Pois é, ficou muito vago. É o funtacor, né? Que fica mudando de cor, né? Mas esse objeto, assim que ele bota na mão, ele recebe mensagens telepáticas que ele fala que não lembra do que foi dito pra ele, mas ele recebeu assim que ele botou o objeto na mão. É um dos casos aí extraordinários sobre a vida dele. Onde que foi isso, tá? O local que foi isso foi alguma base secreta? Uma base militar comum? E o que foi feito depois disso? Esse objeto, foi feito alguma coisa? Ele deu algum detalhe disso? O que estava sendo feito ali? Eles estavam analisando? Descobriram alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Foi em Los Alamos, né? Na base de Los Alamos. Depois que ele tocou o objeto, ele não fala o que aconteceu. Se eu não me engano, não tem isso na entrevista, não. Ele só fala desse ocorrido com ele, né? E reporta depois pro presidente. É importante isso que o Flávio falou sobre Los Alamos, porque uma das coisas que ele disse no Twitter, né, quando ele estava bem ativo, foi revelar que o Kennedy fez visitas ali na base de Los Alamos em novembro de 62. Então, eles costumavam frequentar aquela base, né? E foi justamente onde eles apresentaram para ele o material. Peraí, você está me dizendo que o Kennedy esteve nessa base e viu o que ele viu um pouquinho antes dele ser assassinado? Segundo o Harold, o que ele tem como principal motivo para a morte do Kennedy seria o desacobertamento OVNI. Cara, vamos entrar nesse assunto. Eu sempre citei essa parada do Kennedy aqui no podcast. Falei várias vezes já que muito se especula, as teorias da conspiração falam que o Kennedy foi assassinado pela CIA porque ele ficou sabendo do segredo OVNI e ele falou que ia revelar pro povo, quando na verdade não era, só para conhecimento dele como presidente, para ele ficar ciente daquilo. E isso que causou a morte dele. Vamos amarrar um pouco mais isso. Na verdade, tem documentos oficiais mostrando que o Kennedy, ele queria mais transparência sobre o tema e ele queria compartilhar informações também com os russos, né? Por quê? Por que ele queria saber? Para que nenhum dos dois países confundisse esses objetos com fogo inimigo e causar uma catástrofe, entendeu? Então ele queria saber mais para poder trabalhar em conjunto com a Rússia sobre isso, sobre esse tema, né? E é um dos motivos, assim, que ele até acredita que pode ter complicado a vida dele. Cara, naquela época, um presidente americano virar e falar que quer trocar informações com os russos é meio que loucura. Naquela época, isso era meio coisa de doido, né? Não? Cara, mas é que tem um paralelo interessante com a Segunda Guerra, que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, estudando o documento nazista, descobriu que eles também viam os Foo Fighters, né? E não sabiam de quem que era. Os nazistas não sabiam que era americano e os americanos não sabiam que era nazista, né? Então, eu achei que conversa bem com esse tipo de atitude dele, né? Ele sabe que tem uma tecnologia superior no ar e antes que essa tecnologia seja confundida, você vai lá e fala com o adversário e fala, se foi dessa maneira aqui, não foi a gente, né? E a gente sabe que também não foi vocês, porque eles estavam ali em empate, no empate tecnológico nessa época, né? Cara, e se eu for parar a pensar, é uma atitude muito inteligente de um líder, de um líder verdadeiro, porque você quer ali transparência com o resto do mundo, que tipo, se isso acontecer, não foi a gente não sabe o que é. Então não tomem medidas precipitadas sem antes consultar a gente. Eu acho isso muito inteligente, ainda mais naquela época, assim, que, igual eu falei, a ameaça da Guerra Fria ali, de um ataque nuclear, era muito presente. Todo mundo sempre vivia isso. Então, se você puder evitar que uma coisa dessa aconteça por interferências externas, é muito inteligente. Só que também foi muito ousado pra época ali, porque acho que nunca o governo americano ia aceitar esse tipo de coisa, entendeu? E provavelmente foi o que levou ao pessoal a talvez tentar acobertar a morte dele de alguma maneira ali, né? O próprio Malmgren acredita que foi isso que causou a morte dele, né? Não é uma coisa que ele confirma, mas é uma coisa que tá na cabeça dele que foi por causa disso. Interessante que ele fala o seguinte, ele fala que ele acredita, não é porque ele foi relatado, não é nada oficial. Ele fala que ele acredita nisso por conta das coisas que ele leu a respeito disso. Então, se ele teve acesso a esse tipo de informação, um cargo dele, algum embasamento tem. Mas aqui, vou aproveitar a deixa aqui que vocês deram, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço aqui e que, pra mim, ele foi morto porque ele ia revelar o segredo do acobertamento ufológico pro mundo. A opinião de vocês sobre a morte do Kennedy é igual à minha ou não? Não, cara, é que a minha opinião antigamente não era isso, né, cara? Mas depois que eu comecei a me envolver, depois que eu comecei a andar com vocês... As más companhias fizeram você mudar de ideia? É que, você acaba pesquisando mais, né, você acaba juntando uns pontinhos, assim, e quando vem... Antes do Harold já
falar isso, eu já tava com essa percepção, né? Com essa percepção de que sim, né? Era uma coisa ligada a algum segredo que impediram ele de fazer algo, né, cara? E era um cara interessado pelo assunto, eu acredito que tem muita chance de ser. Não vou carimbar porque eu gosto de ver documentos. Senhor Fudiek, qual que é a sua opinião sobre isso? PH, eu acredito que ele foi morto por uma série de fatores. OVNIs era um desses fatores. Mas não era o único. Mas você acredita, então, que foi a CIA que matou ele? Não foi um doido qualquer ali que matou igual acredito que eles foi falam? a CIA. Uhum. Acredito que foi a Entendi. CIA ou alguma outra agência de inteligência ali dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que havia motivações. Não apenas uma, mais de uma. E você, Leandro? O que você acha? Então, hoje eu acredito mais ainda, depois dessa afirmação de alguém que tem um cargo tinha como Harold. E se a gente for juntar todas as peças do quebra-cabeça, o Kennedy ele pediu mesmo informação sobre OVNIs, não usou esse termo, né? Usava um outro termo que eu não vou me lembrar agora. E agora com essa informação que ele queria dividir com os russos, né, abertamente, tem documentos no Arquivo Nacional comprovando esse tipo de coisa. Cara, eu acredito sim. Eu acredito que tem envolvimento com a CIA. Um tempo atrás eu vi um vídeo de uma pessoa que... Ela pegou alguns estudos, algumas análises daquele famoso vídeo da carreata, né, que a gente tá fazendo, que ele foi morto, que várias pessoas lá nos Estados Unidos que analisaram esse vídeo afirmam que não foi só o tiro do Lee Oswald que matou ele, que vieram tiro de outras direções também. Mas, tipo assim, vamos colocar aquele cara lá pra dar um tiro nele, mas se por um acaso aquele cara errar, que ele não era especialista em tiro nem nada, a gente tem um sniper aqui que vai fazer o serviço completo. E se for parar pra pensar, faz muito sentido, porque o cara, apesar dele tinha treinado, né, ele tava fazendo treinamento de tiro e tudo, antes de cometer o assassinato, mas não era um especialista e a distância era muito grande e foi um tiro muito preciso, praticamente um sniper mesmo treinado. Então, cara, eu vou te falar que eu falo isso pras pessoas e muitas vezes eu falo assim, você tá ficando maluco, essas teorias de negócio tá subindo sua cabeça, você acha que tudo é ET, mas cara, faz muito sentido pra mim, mais sentido do que um doido aleatório qualquer ter ido matar ele com esse planejamento, com esse preparo todo, que eu tenho certeza que era muito difícil de ser feito sozinho por uma pessoa, sacou? Sem a ajuda de outras pessoas, principalmente pra se esconder ali no ponto que ele ficou. A polícia já tinha feito varredura procurando pessoas que não deviam estar lá, sacou? Justamente pela questão de segurança presidencial. Então, meu amigo, eu não duvido que o assassinato do Kennedy tenha sido por conta do desacobertamento. Depois teve queima de arquivo, né? Mataram o cara. Sim, exatamente, uma queima de arquivo. Então eu quero saber a opinião de vocês que estão nos escutando. Eu vou deixar uma enquete pra vocês lá no Spotify. O Kennedy foi assassinado porque ia revelar o acobertamento ufológico? Eu quero a opinião de vocês. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Mas, ô Leandro, o relatório do Malmgren, é só isso? É só isso que tem no relatório? Só isso é foda que já é coisa pra caramba, né? Mas é basicamente isso? Cara, tem mais uma bomba aí que ela tem. A gente está sabendo disso há pouco tempo, mas pelo que ele fala, nessa entrevista, é bom a gente deixar claro que ele não foi questionado sobre isso, mas ele estava conversando de maneira informal e ele disse que a mesma pessoa, né, o mesmo oficial da CIA que mostrou os destroços para ele, o OVNI, fez um comentário sobre um objeto que teria sido abatido ou caído em Magenta em 1933. Magenta aonde? Itália. Lembra quem falou disso no Congresso? Foi o David Grush. Falou abertamente sobre esse caso. É um caso que é estudado até, né? Ah, é o caso lá que caiu lá na Itália e os Estados Unidos foi lá e buscou. Isso. Exatamente. Inclusive, é um caso que o Jackson não bota muita fé, né, Jackson? Pois é, não, é um caso que não me convenceu ainda, né? Eles apresentam algumas informações, mas carece de muita coisa para se tornar algo mais concreto. Eu acho que é só mais uma peça, mas eu acho importante por ter vindo dele ter comentado que, assim, o oficial daquela época já tinha falado sobre isso, sabe? E eles também citam, porque para nós é difícil entender, mas como que o objeto na Itália, naquele regime do Mussolini, foi parar nos Estados Unidos? E também tem algumas explicações para isso também. Vocês já ouviram falar dos Cavaleiros de Malta, né? Uhum. Os Cavaleiros de Malta, que é aquela ordem, né, da Itália, que foi formada para tratar de várias questões do Vaticano, né, referente à logística e até investigação, né? E o que eles citam
é que esse objeto ele teria sido mesmo cedido pelo Papa Pio XXI depois de algumas, como é que a gente pode dizer, Flávio? Algumas investidas, né, dos Estados Unidos. Até quando o PH falou os Estados Unidos foi lá buscar, né? Achei até que foi bondoso com as palavras, que eles foram lá roubar, né? E assim, o que faz interessante essa conexão é que existem oficiais do alto escalão da CIA que eles são cavaleiros de Malta. Ou seja, para se tornar um cavaleiro de Malta, você não faz um cursinho, sabe? Você é escolhido. Então, assim, por que eles escolheriam oficiais da CIA para se tornar cavaleiros de Malta, sabe? Inclusive tem nomes dos oficiais. Então eu acho que se a gente for montando quebra-cabeça, essa história de Magenta, ela começa a ganhar mais força, sabe? Cara, a gente fica ouvindo essas histórias aí que um OVNI caiu na Itália e pegaram, aí tem esse caso de 62, tem o caso de Rosa de 47, tem os casos de San Antônio de 45, tem Aztec de 48, tem uma porrada de caso com a queda de OVNI que foi recuperado pelos Estados Unidos ou pelo governo de outro país. E a gente tá falando de muito tempo atrás, década de 40, década de 50, década de 60. Se eles realmente puseram a mão nisso e estão estudando isso esse tempo todo, vamos abrir assim, sem achar que a gente tá ficando maluco e que é teoria da conspiração. Eles realmente podem ter feito engenharia reversa nisso, não descoberto a fundo o que era aquilo e 100% de como funcionava e replicar, mas isso pode ter dado direções totalmente diferentes para a pesquisa deles e explicar o avanço tecnológico que a gente teve da década de 80 para cá, que foi muito rápido, foi assim, astronômico, cara. Já vi uma teoria aí que a tecnologia ela tende sempre a estar evoluindo exponencialmente. Dá um exemplo. Antigamente um pendrive, o máximo, é um exemplo, tá? Antigamente um pendrive, o máximo de capacidade era 4 GB. Daqui a um tempo surge um de 8, depois um de 16, depois um de 32. Exponencialmente, vai sempre dobrando a capacidade. Mas aconteceu muito rápido, muito rápido. Será que é só mérito humano? Ou a gente copiou e fez diferente? Oi, esse pendrive aí é tudo do mesmo tamanho, né, cara? Como é que os caras conseguem? Mas, cara, eu acho que pro pessoal envolvido que tá falando aí, né, qualquer denunciante moderno e hoje em dia, é 100% de certeza que isso aconteceu e acontece, né? As duas coisas ali. Então, é bem provável também, cara. E, voltando ali a falar que eu não gosto de botar o 100%, né? Mas eu sou inclinado hoje em dia a acreditar que tem muita coisa que é de engenharia reversa, cara. Porque é muita gente falando e muito, igual você falou, tem alguns saltos tecnológicos ali, né? Pode ser que a gente não entenda 100% de onde veio, pra onde vai, mas na minha cabeça causa lacunas, né? Ô Flávio, de 40 anos pra cá, a gente foi de, sei lá, uma ligação interurbana custar um salário mínimo por 5 minutos de ligação, pra hoje em dia você conseguir fazer videochamada com qualquer pessoa do planeta, saca? Eu acho assim, o salto que a gente deu, os computadores, os veículos, tudo, a internet, é um salto assim muito grande, tá certo? É a evolução das tecnologias que já tinham antigamente, que foram sendo aperfeiçoadas, aprimoradas. Mas, cara, mesmo assim eu acho um salto muito grande. E eu sempre vou citar ele também, que pra mim ele é o maior exemplo que isso tudo que a gente fala de engenharia reversa, de recuperação é real, é o Bob Lazar. O Bob Lazar, ele contou um tanto de coisa lá na década de 80, 89, se eu não me engano, e que se foi se comprovar agora, recente, nos últimos 5 anos. Cara, ou ele é muito bom pra chutar coisas que vão acontecer, ou ele realmente estava lá, sacou? E eu não acredito em coincidência, porque tudo que ele fala, tudo, foi confirmado, foi comprovado. Então, será que realmente existe material de origem não humana e não terrestre sendo analisado e sendo feitos estudos aí, e a gente tá usando aqui hoje, achando que é coisa da cabeça do homem? Tá, o que eu acho, sabe? A gente tá vendo briefings do diretor da CIA na época do JFK, do Kennedy, falando já, usando já o termo tecnologia de fora da Terra. Esses são termos que ele reportou para o Kennedy. Inclusive, esses termos que o David Grush usa hoje, de tecnologia não humana, já era citado naquela época pelo subdiretor da CIA. Então, assim, para mim, não resta dúvidas. Não resta dúvidas de que esse material que eles recuperaram foi utilizado, foi distribuído aí por várias empresas para fazer, sim, algum tipo de engenharia reversa. A gente tá vendo hoje em dia, tá muito em moda, né? Inteligência artificial e tal, esse tipo de coisa. E estão falando do computador quântico aí, que é um salto tecnológico, assim, absurdo. Eu fico imaginando um computador quântico aliado com inteligência artificial. Cara, isso nunca que vai dar bom. Nunca. Mas enfim, tá aí.
Antigamente, coisa quântica, entrelaçamento quântico, partícula quântica, não sei o quê, comunicação a, sei lá, anos-luz de distância instantânea, era coisa de ficção. E a gente tá vendo hoje em dia que não é, cara, não é. E isso que antes era coisa de Star Trek, de Star Wars, tá aqui na nossa frente, sendo analisado, sendo estudado, sendo posto em prática. Daqui a um tempo, a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir explicar esses avistamentos aí baseado no que a gente tá fazendo aqui, saca? E pra mim, isso tem a ver com a engenharia reversa, claro que tem. E assim, é importante dizer assim, pessoal que tá ouvindo, que essa pesquisa que a gente gosta de fazer é sempre embasada em documento, em relatório oficial, né? Então, para quem quiser conferir documento, vai ficar link aí de documento oficial do Arquivo Nacional com essas informações. Então, assim, a gente não tá... tem muita coisa que a gente tá falando aqui que é especulação, mas 80% do que a gente disse aqui hoje saiu da boca de oficiais de alto escalão. Muitas vezes, eles são, após a revelação ou entrevistas que eles dão, eles tentam ser censurados, né? O Flávio vai poder até falar melhor, mas tentaram apagar a Wikipedia do Herald. Foi isso, Flávio? É isso aí, cara. A página da Wikipedia dele foi primeiro ali, eles defasaram ela ali, né? Eles colocam os comentários e tal, e propuseram a deleção dela, né? Então, a página dele, da filha dele, a Pippa Malmgren, que também tem um currículo ali desde o George W. Bush ali, trabalhando no governo americano. E Christopher Mellon também, se eu não me engano. Christopher Mellon também foi... A página dele foi apagada da Wikipédia. Não sei se estão sabendo. Não sabia. Então, por que assim, depois de tanto tempo, só depois da entrevista que ele deu, que aí resolvem tentar apagar as páginas deles, né? Isso. O pessoal que tá sendo provavelmente o responsável, né? A equipe que tá sendo responsável por isso é chamado de Guerrilla Skeptics, né? E eles vão atrás de assuntos não convencionais, né? Eles vão muito atrás, pessoal, de homeopatia, né? Dessas ciências que já tem uma certa as não ortodoxas. Não ortodoxas, né? Que já tem um certo estudo para saber até o grau que funciona ou não funciona, né? Com as pessoas, né? E agora eles estão atrás também de arquivos OVNIs, né? Então, para eles colocam na mesma balança no critério deles ali. A página do Herald, ela só tá ativa, né, Flávio, hoje ainda, isso, porque o próprio dono da Wikipedia, que raramente faz declarações públicas, ele veio a público ali falar que não tinha motivo suficiente para deletar a página dele. Foi a 7ª vez que ele fez isso. Desde o início da Wikipedia, é a 7ª vez que ele teve que fazer isso. E ô Flávio, e por que o Herald não foi pra uma CNN da vida, pra uma Fox News da vida e deu entrevista lá pra uma rede nacional pra isso ficar divulgado pra todo mundo? Por que ele vai num canal de um podcast bem específico de ufologia? Ele não teve interesse nisso? Por quê? Ou ele tentou e não deram ouvidos pra ele? Ele é bem vocal sobre as coisas que ele fala no Twitter já faz algum tempo, né? E ele tem todas as conexões. Eu acho que simplesmente não convidaram ele, não deram tanta importância pro que ele tava falando. Ele é um senhor já bem de idade ali, né? Pode ter contribuído. Mas o público dele, entre aspas, assim, acho que somos nós mesmos, né? Que procura esse tipo de informação. Cara, mas não é nem questão de ser o público dele. Eu acho que esse tipo de informação tinha que ser mais analisado com mais calma por essas redes de comunicação maiores para divulgar. Porque parece que eles tratam esse assunto ainda como coisa de doido. Não vou colocar esse cara aqui falando essas maluquices num horário nobre para o mundo inteiro ver. E a minha reputação, como é que vai ficar? O problema é que grande parte da imprensa é conivente com o acobertamento, então não vai dar espaço pra muita coisa, não. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. E também, o PH, o programa do Jesse Mitchell ali, ele já vem entrevistando esses grandes nomes aí que vem surgindo nos últimos 3, 4 anos, inclusive de oficiais que estão envolvidos com essa parte aí de botar a boca no trombone, sabe? E o Herald disse que já conhecia o trabalho do Jesse Mitchell, então ele se sentiu seguro de conversar e se abrir pra ele. Cara, igual no início aqui nós colocamos o relato da Poliana, que ela viu seres, ela foi levada, ela é abduzida desde, sei lá de quanto tempo, várias vezes. Pessoas passam por isso. Muitas vezes você escuta um vizinho, um amigo, um tio, um parente distante, um caso de alguém que mora no interior contando isso, e a gente encara isso como história, como besteira, saca? Papinho de fogueira, papinho de boteco. Não é, cara, isso é real. Mas as pessoas até hoje têm na cabeça que isso não é real. Gente, isso acontece, está acontecendo. Eu posso falar assim com propriedade, porque isso não foi ninguém que me contou. Eu vi um negócio do tamanho do micro-ônibus voando em cima da minha casa, saca? Não é invenção, isso existe. E eu não sei até hoje por que isso não desperta mais atenção das pessoas pra correr atrás da verdade. Fica parecendo que o grupo de ufólogos, as pessoas que se deram essa expressão, é um grupinho fechado ali de gente
gente doida que ninguém dá atenção. Eu espero muito que esse tipo de tratamento que é dado à ufologia esteja perto do fim. Porque, cara, isso merece um estudo mais aprofundado, mas com certeza. Cara, tem uma coisa que faltou falar que talvez seja muito importante, que é o Alien de Roswell. O que tem a ver o Alien de Roswell? Então, a gente não pode deixar de falar que o lançamento do míssil, o teste, era um teste para abater as armas, né? Mas, segundo o Malmgren, na verdade, essa informação de usar esse tipo de explosão para derrubar os mísseis veio do sobrevivente da queda de Roswell. Né? Então, não foi nada por acaso que a gente falou até agora sobre o Blue Pill. Peraí. Você tá falando que o Ibi, aquele ser não humano, supostamente sobreviveu na queda de Roswell, falou isso pros militares? Porque Exato. até onde eu sei, o Ibi tinha falado pros militares que o que tinha derrubado a nave de Roswell foi o radar de micro-ondas da base lá de Los Alamos. Então, o que o Malmgren fala é que ele passou exatamente aquela receitinha que a gente vai passar pro pessoal no final do podcast de como derrubar um OVNI. Tem autor. Cara, vamos lá, qual que é a receitinha pra pegar um OVNI? Conta pra gente, dá a receita do bolo, por favor, Vamos lá. Flávio, pra quem quiser replicar isso no quintal de casa. Pessoal, vocês vão fazer o seguinte: vocês pegam uma bomba atômica, em volta dela vocês deixam apenas uma abertura, e o material que vai estar em volta todo reflexivo, fortemente armado ali, né, todo reflexivo, e vocês mirem essa abertura pra onde vai passar o OVNI. Vocês explodem a bomba atômica, ela vai soltar, alguns lugares eu li que é uma explosão de raio-x, outra de explosão magnética, né, que vai fritar tudo que tiver na frente ali e vai fazer o OVNI cair. Detalhe interessante, não pode esquecer, hein? Pulso eletromagnético. É isso que eu ia falar agora. Então, o que derrubou o OVNI não foi a explosão em si, foi um pulso eletromagnético gerado pela bomba. Sim, cara. Em alguns lugares eu li raio-x e outros eu li o pulso eletromagnético. Cara, eu acredito mais na possibilidade de pulso eletromagnético, porque de repente o radar de micro-ondas que era usado na base na época lá, podia gerar algum tipo de pulso eletromagnético que desorientava as aeronaves. Isso é oficial, isso não é especulação, que na época lá, na época de 40, na base de Los Alamos, qualquer avião civil ou militar que passasse pela base, ele comunicava a base que estava passando por aquela região para eles desligarem os radares para não causar interferência. Senão caía. É isso mesmo. E PH, esses testes eles eram justamente sobre testar o pulso eletromagnético em embarcações e aviões do exército, sabe? Para ver quais seriam os efeitos. Caramba, Ó, abra o olho, hein? Abra o olho que tem coisa muito estranha acontecendo por aí. Vocês já pararam pra pensar que todas essas naves que caíram nos últimos, 20 anos, elas podem não ter caído acidentalmente, mas ter sido caídas? Elas terem sido alvejadas? Varginha, a gente sabe que foi alvejada. Sei lá, em Magé, pode ter sido alvejada também. Outros casos. Tem, logo ali em Los Alamos, eu ainda vou fazer um episódio especial dos OVNIs de Los Alamos, sobre esses 3 casos, que é o San Antonio de 45, o Rosa de 47 e o Aztec de 48. O caso Aztec, eu já falei dele aqui antes também, operários estavam trabalhando no alto de uma montanha, numa mineração de carvão, e alguma coisa veio pegando fogo e pousou perto dessa área de mineração. E os operários acharam que era um avião, alguma coisa, foram lá, apagaram o fogo, não viram porta aparente nem nada, tentaram arrombar, conseguiram arrombar. Quando eles arrombaram o que se supunha ser uma escotilha, alguma coisa assim, lá dentro tinham 16 Greys mortos. Então, será que, novamente, alguma coisa foi usada lá para ocasionar a queda deles? Não sei, fica aí a dúvida. Acredite se quiser. É isso aí, meu amigo. Você está ouvindo Acredite se quiser. Então foi isso. Hoje falamos sobre esse relatório do Harold Malmgren, que é muito interessante. E, ô Flávio, ele falou só sobre isso ou tem mais coisa que ele revelou que a gente pode voltar no outro episódio pra falar? Eu acho que tem mais material pra falar aí, tem alguns casos que a gente deixou de fora, né? Relacionado à crise dos mísseis ali, ele também participou, tem bastante coisa. Então tá, então já estão convidados aí pra gente voltar pra falar mais desse nosso novo amigo aí, nosso novo melhor amigo. Agradecer muito a presença de vocês aqui. Flávio, você já é de casa, então você já sabe o esqueminha, fique à vontade aí pra divulgar seu podcast pessoal e manda seu recado. Isso aí, pessoal, ó, precisando de notícias, ufos, acesse despertanews.com.br, é um site atualizado com notícias recentes quase diariamente ali, e também temos o podcast Desperta News, Ufologia, que sai todas as segundas-feiras com um resumo de todas as notícias que estão lá no site. E é isso aí, obrigado. Valeu demais. Leandro, meu amigo, valeu. Primeira vez sua aqui, que não seja a
última, você tá convidado aqui pra voltar outras vezes. E deixa o seu recado pessoal aí. Beleza, primeiro agradecer aí, né? Saindo um pouquinho dos bastidores, né, PH? Quero agradecer você, o Jack, valeu, obrigado mesmo. Vou mandar um abraço aqui pro grande Morgan, lá do Projeto Contato, nosso grupo lá de apoiadores também. Morgan que liberou aí, né? Deu aval, aí liberou o funcionário aí, o Flávio, para poder participar desse episódio aqui com a gente, que ele também está bem interessado nesse tema. Um abraço também para o Gatti, que também me ajudou nessa pesquisa, quando eu fui saber por que o Harold tinha morrido. Teve uma pneumonia aspirativa e eu fui querer saber o que tinha causado a morte dele. O Gatti aí me ajudou nessa pesquisa, obrigado mesmo. E tem minha loja de brinquedos, né? Para quem quiser aí, www.mundodebrinquedos.com. Socorro. Mas aqui, aproveitando que você fez seu merchan aqui, galera, entrem lá e dão um jeito de comprar um xenomorfo, um alien, do filme O Alien 8 Passageiro, que tem de pelúcia lá. Putz, é maravilhoso. Acho que todo mundo tinha que ter um daquele no sofá de casa. Tem alien de pelúcia, tem predador, tem Alfio é teimoso, pode ir lá. Aí, tá vendo? Então, dê uma conferidinha lá. O link da loja do Leandro vai estar na descrição do episódio. E lá na descrição do episódio tem um link para o nosso Apoia-se e nosso Patreon, mas por pouco tempo, porque nós estamos para inaugurar nosso site, sim, acredite se quiser podcast.com.br. Lá vai ter tudo que tem separado num lugar só. O nosso Patreon, nosso Apoia-se vai ser por lá agora, pelo site. Lá vai ter uma loja com miniaturas de toda a tipologia alienígena que a gente já falou aqui, todos esses seres, naves, dioramas desses casos vão estar lá à venda, juntamente também com outras action figures de filmes, de séries, de livros. Então, dê uma conferida. Não sei falar exatamente para vocês quando que o site vai entrar no ar, mas eu acredito que até o final do mês de maio ele já esteja lá no ar, operando perfeitamente, beleza? Vou avisar vocês aqui, fiquem de olho. E eu vou deixar para vocês também lá no Instagram esse vídeo filmado com a TechPix ultra moderna, com a qualidade de imagem maravilhosa, para vocês verem esse teste nuclear aí e ver se vocês conseguem identificar entre os quadradinhos na tela esse objeto que o Leandro falou, que é essa suposta nave, se é que a gente pode chamar assim, que foi abatida. E aproveitar que vocês estão passando lá pelo Instagram, dê um pulinho lá em cima nos destaques, tem link para compras na Amazon. Você vai fazer uma compra na Amazon? Entra pelo nosso link, dá uma moral pra gente, fazendo sua compra pela Amazon, a gente ganha uma comissão aqui e ajuda a manter um podcast no ar. Valeu, nos vemos na próxima semana, lembrando que eu já dei spoiler, são relatos de lobisomem. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias, ou os casos, ou os depoimentos. Acredite, se quiser.